8 vezes no último século e 2 vezes neste, o mundo ouviu as palavras Habemus Papam. Momentos em que a Igreja respirou com novos pulmões, conforme escreveu São João Paulo II. Hoje, 7 de maio de 2025, tivemos o início de um novo conclave. A barca de Pedro navega em águas turbulentas. O colégio cardinalício encontra-se dividido entre visões conflitantes sobre a missão da Igreja neste século. Como fiéis, somos chamados a compreender este momento histórico à luz da fé. Como disse Bento XVI em seu último discurso aos cardeais, a Igreja não é uma instituição humana, mas um mistério divino. Este vídeo busca iluminar, através do catecismo e da tradição, o que está verdadeiramente em jogo neste conclave. Habemus Papam. Eminentissimum et reverentissimum Dominum Johannem Baptistam, Sante Romane Ecclesiae Cardinalem Montini, qui sibi nomen imposuit Paulum Sextum. Omnes sancte patriarcha et prophete, ora te pro È la prima immagine. A Igreja sempre enfrentou tensões entre continuidade e renovação. O catecismo nos lembra que a tradição apostólica se desenvolve na Igreja com a assistência do Espírito Santo, mas esse desenvolvimento nunca contradiz o que foi revelado. O Concílio Vaticano II trouxe renovações necessárias para a vida da Igreja, mas como observou o cardeal Ratzinger antes de se tornar Papa, o problema não foi o concílio, mas sua recepção. Hoje, testemunhamos interpretações divergentes do que significa ser católico no mundo contemporâneo. De um lado, a defesa de uma adaptação às sensibilidades modernas. De outro, o apelo à fidelidade integral ao depósito da fé. Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani, qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli I. È il nuovo Papa.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore.
Mi consola il fatto che il Signore sa agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra parte. Grazie. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Examinemos os principais temas que dividem o Colégio Cardinalício, sempre à luz do catecismo e da tradição bimilenar. Enquanto alguns cardeais propõem uma evolução pastoral para as uniões do mesmo sexo, o catecismo é claro: os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados, ao mesmo tempo que exige que as pessoas homossexuais sejam acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Aqui não está em jogo apenas uma regra disciplinar, mas a compreensão do plano divino para a sexualidade humana, que, como ensina São Paulo, é um mistério que remete a Cristo e sua Igreja. Se por um lado é verdade que a Igreja não tem autoridade para ordenar mulheres, como declarou São João Paulo II, também é essencial reconhecer, como frisou o próprio catecismo, o papel insubstituível da mulher na Igreja e na sociedade. A questão não é de poder, mas de fidelidade ao chamado específico que Cristo fez aos apóstolos. Como disse Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, a mulher não precisa imitar o homem para ter igual dignidade. A tensão entre a forma ordinária e extraordinária do rito romano reflete algo mais profundo: a conexão entre liturgia e fé. Na liturgia, principalmente no sacrifício eucarístico, realiza-se a obra da nossa redenção. A liturgia não é um campo para experimentações, mas o lugar sagrado onde o mistério de Cristo é significado e realizado. A beleza e reverência do culto não são questões estéticas, mas espirituais. A questão da comunhão aos divorciados em nova união toca o próprio sentido do sacramento. O catecismo ensina que quem tem consciência de estar em pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de aproximar-se da comunhão. Porém,
Esse mesmo catecismo nos recorda que Deus não rejeita nenhum pecador arrependido. O desafio está em integrar a misericórdia sem comprometer a verdade sobre o matrimônio indissolúvel. Enquanto alguns enfatizam prioritariamente questões ecológicas e sociais, o catecismo recorda que a Igreja não pode abandonar o homem, mas também que a evangelização não seria completa se não levasse em conta a interpelação recíproca do Evangelho e da vida concreta. Como disse São Paulo VI, a Igreja existe para evangelizar. Esta evangelização inclui tanto o anúncio explícito de Cristo quanto o testemunho a favor da justiça e dos pobres. A divisão no colégio cardinalício reflete uma crise mais ampla. Em muitas nações tradicionalmente católicas, o abandono da fé alcançou níveis alarmantes. No Chile, só 45% dos que se declaram católicos praticam sua fé regularmente. O cardeal Sara, em seu livro O Dia Está Agora Avançado, observa: a crise da Igreja é fundamentalmente uma crise da fé. Esta crise se manifesta no declínio vocacional, no fechamento de igrejas e, mais gravemente, na perda do sentido do sagrado. Paradoxalmente, onde o ensinamento católico é apresentado em sua integridade, sem diluições, frequentemente observamos um ressurgimento da vida cristã, especialmente entre os jovens que buscam respostas autênticas, não apenas ecos de suas próprias opiniões. Como observou o cardeal Ratzinger antes de se tornar papa, a fé não cresce a partir do ressentimento e da rejeição da tradição, mas da fascinação pela verdade do Evangelho. Diante desta crise, qual deve ser nossa resposta como católicos fiéis? 3 atitudes nos são pedidas. Primeiro, a oração. Orai sem cessar, nos exorta São Paulo. A oração não é uma fuga da realidade, mas o reconhecimento de que a Igreja pertence a Cristo, não a nós. Rezemos pelo discernimento dos cardeais no próximo conclave. Segundo, a formação. O catecismo nos convida a buscar, acolher e aprofundar a verdade revelada. Nossa responsabilidade é conhecer o tesouro da fé que professamos. Terceiro, o testemunho. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Em tempos de confusão, o testemunho de católicos autênticos que vivem o Evangelho com alegria e fidelidade é mais necessário do que nunca. Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Esta promessa não nos exime da responsabilidade, mas nos fortalece na esperança. Como escreveu São João Henry Newman, a Igreja Católica é uma instituição que transcende o curso do mundo. Ela tem força para resistir e viver até a consumação dos séculos. Nos próximos dias, enquanto os cardeais entram em conclave, estão em jogo não apenas políticas ou estratégias, mas a própria identidade da Igreja Católica. Independentemente de quem seja escolhido como sucessor de Pedro, nossa missão permanece: viver o Evangelho com fidelidade, proclamar Cristo com coragem e servir aos irmãos com caridade. Confiemos este momento à intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, certos de que, como nos lembra o Catecismo, a Igreja é indefectível, ou seja, permanecerá até o fim dos tempos. A Igreja atravessou 2 milênios e atravessará também este momento, mas precisará de sua fidelidade. Quem perseverar até o fim será salvo.